Oi, quero aqui agradecer de todo o meu coração as 202.300 pessoas que se inscreveram neste meu canal de YouTube e me acompanham diariamente nos meus 10 vídeos semanais. E também aos 285 mil seguidores no Twitter. Eu fico muito agradecido por isso tudo e prometo redobrar os meus esforços para continuar agradando todos vocês que estão aqui e trazendo mais gente aqui para o nosso convívio, tá? Pois bem, neste belo dia de sol de um outono sui generis, eu quero voltar a um assunto. Tem muita gente que me segue no Twitter e aqui no canal que não quer que eu fale, não vamos falar do Lula. Olha, não tem como boicotar o Lula. O Lula teve 35 milhões de votos para presidente e continua representando uma força política. Então é preciso desmascarar as mentiras dele, que são seguidas por devotos que continuam professando a sua fé nele. Bom, eu quero lembrar que no dia da decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação de Lula, ou seja, ele é ladrão, lavador de dinheiro e não há mais discussão sobre isso, a não ser discussões de palavras, né? Os atos já estão confirmados. Ele teve uma redução de pena. Vamos recordar? Sérgio Moro, na primeira instância, lhe deu uma pena de 9 anos e meio. Na segunda instância, TRF4 de Porto Alegre, a pena foi acrescida para 12 anos e 1 mês. E o Superior Tribunal de Justiça, de forma marota, como eu disse naquela ocasião, tramóia para levar o Lula para casa, reduziu para 8 anos e 10 meses, 10 meses menos do que a pena original do Moro. E eu contei por quê. Porque com essa pena o Lula passará a gozar o direito de prisão semiaberta em setembro, mais ou menos. E prisão semiaberta, como denunciou Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, autor do impeachment de Dilma, em entrevista que me deu no blog do Neumann, você pode conferir lá no portal do Estadão. Não existe semiaberto no Brasil. Então, como fizeram uma lei que criaram o semiaberto, mas não fizeram os presídios, normalmente as defesas pedem e conseguem nos tribunais a passagem para prisão aberta. A pessoa continua presa, mas é em casa e trabalhando fora e dormindo numa prisão fechada, numa prisão aberta, né? Sem muralhas, sem nada. Pois bem, agora eu tenho a honra, né, de ter visto, agora não, que eu já vi no fim de semana, mas deixei para comentar hoje, que essa minha denúncia foi confirmada numa reportagem de Carolina Brígida, do Globo, que diz o seguinte: a unanimidade dos 4 ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ao reduzir exatamente na mesma medida, e foi isso que me chamou a atenção, né, a pena de Lula no processo do Triplex, teria sido acertada por meses pelo relator Félix Fischer. Segundo a reportagem, o Félix Fischer percebeu que seus 3 colegas queriam diminuir a punição, mas se ficasse vencido no julgamento, perderia a relatoria não só do processo do ex-presidente, mas de toda a Lava Jato no STJ, conforme o regimento da Corte. Ou seja, o golpe foi planejado assim: juntamos 7, que é a maioria, convencemos o relator e aí reduzimos a pena. Segundo Carolina Brígida, nos bastidores, as conversas entre integrantes da 5ª turma entre si e também com ministros do STF levaram meses. Outro ponto que teria pesado na decisão de Fischer seria o fato de que uma decisão unânime de uma corte harmoniosa fortaleceria o tribunal, porque ficaria para o público exatamente essa imagem de um tribunal que tem um pensamento comum a respeito de um tema tão controverso. No Supremo Tribunal Federal, para onde vai o recurso a essa decisão, segundo Carolina Brígida, Lula ainda tem a chance de reduzir mais a pena. Eles podem ou eliminar o crime de lavagem de dinheiro da condenação ou mandá-lo para a Justiça Eleitoral, onde a impunidade é certa. Bom, aí, se não fosse a entrevista que o Lula deu
para Mônica Bergamo da Folha e Florestan Fernandes Júnior do El País, eu não me lembraria que no dia 16 de março de 2016, nós todos brasileiros tomamos conhecimento da degravação de um telefonema do Lula para a Dilma no dia 4 de março, e lembre-se que a Dilma ainda era presidente na época. Nós temos, disse Lula, uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB é que acordaram e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara, dá licença, fudido, um presidente do Senado, por favor, fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados, e fica todo mundo no compasso do que vai acontecer, um milagre, e que todo mundo vai se salvar. Eu, sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba, porque a partir de um juiz de primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Por que é que eu me lembrei disso? Por um trecho da entrevista que eu vi, que foi gravada e que foi transmitida no Twitter, no dia 26 de abril de 2019. É o seguinte, que já tomou decisão muito importante. É o Lula respondendo a uma pergunta dos repórteres, pergunta não, um levantamento de bola, e diz, essa corte, ele está falando do Supremo, votou, por exemplo, células-tronco contra boa parte da Igreja Católica. Já votou a questão Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou união civil contra todo preconceito evangélico. Essa corte votou as cotas para que os negros pudessem entrar. Ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Bom, você então percebeu claramente que o Lula de 2016 não é mais o Lula de 2019. 3 anos depois, ele está bajulando o Supremo. Por que ele está bajulando o Supremo? Porque ele já contava, aliás, quando nomeou 3 ministros para esse Supremo. Carlos Lewandowski, Carmen Lúcia e o presidente atual, Zé Antônio Dias Toffoli. Dilma nomeou 4. Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Ou seja, ele achava que o Supremo era covarde porque não defendeu quem nomeou seus ministros. Ele acha que todos deveriam protegê-lo porque foram nomeados por ele. No caso, no STJ, a turma tem uma matemática, ou seja, você viu que são 7. 7 em 11, maioria, né? Pois então, 7-4, ele pensava que ia ganhar fácil. Não tem ganho, né? Lá na turma do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Joel Ilan Paciornik, que foi nomeado por Dilma, se considerou impedido porque o seu advogado pessoal é René Dotti, que trabalhou contra o Lula como advogado da Petrobras no processo no qual ele já foi condenado. Sobraram o relator Félix Fischer e, além de Jorge Mussi, que está saindo, sendo substituído pelo Banhos, né? Reinaldo Soares, presidente da turma, e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Desses juízes, um foi nomeado por Fernando Henrique, outro foi nomeado pelo Lula e 2 pela Dilma. Ou seja, ele achava que talvez tirando do Fernando Henrique, que tem sido aliado dele peronomútil, né, ele ia ganhar fácil. Mas eles ainda fizeram essa combinação e nós estamos agora esperando qual é que vai ser a parte do Supremo nessa condenação. Espero que ainda haja aqueles 6 votos contra ele, porque ninguém pode alegar rua, porque não havia ninguém na rua para reclamar do Superior Tribunal de Justiça ter confirmado a sua condenação, confirmando que ele é ladrão e lavador de dinheiro, repito, passado em 3 instâncias, 8 juízes a 0, uma goleada que nem no tempo dos Santos de Pelé e do Botafogo de Garrincha era tão comum. Ele conseguiu a aprovação de nenhum juiz, nenhum golzinho de honra, usando a metáfora do futebol que ele adora. Pois bem, essa era a informação que eu queria reafirmar com você. Essa tramóia continua e agora está dependendo da celeridade com que
a segunda, a turma, né, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre julgar o outro processo em que o Lula foi condenado a respeito da propriedade do sítio Santa Bárbara e da cobrança de propinas ao Odebrecht e da OAS para a reforma no tal sítio. Olha, e aproveitando a ocasião, eu queria pedir desculpas a vocês porque eu esqueci de comentar. Aliás, esqueci não, eu até tinha planejado, mas sumiu aqui. E hoje, logo cedo, foi a primeira coisa que eu li, foi um tweet certeiro do meu amigo Modesto Carvalhosa, denunciando a safadeza do plenário da Câmara dos Deputados, que aprovou na quarta-feira um projeto de lei que estipula a isenção de taxas, multas e outros encargos para a reativação das inscrições dos partidos junto à Receita Federal até 1º de janeiro de 2020. O projeto já seguiu para a sanção presidencial. Eu espero, mas não confio que o Bolsonaro vete e que depois ninguém derrube o veto dele. A lei dos partidos prevê que ao menos 5% dos recursos oriundos do fundo partidário devam ser aplicados na criação e manutenção do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. Os partidos não seguiram essa obrigação legal e estão pedindo perdão pela multa e eles mesmos se perdoaram. É o fim da picada e eu vou me despedindo de vocês por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.